mulher deve saber línguas, a mulher deve ser socialmente perfeita para poder, no caso do seu marido, ser obrigado por seus negócios, mas social life, ela saber como receber, ela saber como levar uma conversa, ela saber como acompanhar uma mulher de um sócio, enfim, alguém com quem ele tenha negócio. Essa mulher deve estar sempre em dia com o que acontece no mundo. Ela não precisa se dedicar a alguma coisa. Enfim, ela pode encher a vida dela. Essa educação é o controle. Se você não acerta, isso tem tudo. Significa evidente. Eu acho que é necessário esse negócio de muita liberdade, em nenhum sentido. Inclusive que não tem nada de elite, que a gente tem que enfrentar os problemas para os quais a gente talvez não tivesse tão bem preparada. É difícil, por exemplo, você pensar isso em termos de uma educação que você pudesse dar à sua filha. De modo que, quando os pais da gente, coitados, muitas vezes sem aviso nem nada, eles vão pensar que talvez nós... Eu acho o seguinte, eu acho que namoro é uma fase de construção, em que você tenta ver as possibilidades de construção com uma determinada pessoa. A adequação, toda aquela construção entre as duas pessoas, entende? Porque é mente integrativa. Olha, aí entra todo meus conhecimentos sociológicos e antropológicos, entende? Uma série de estudos que foram feitos, inclusive pela Margaret Mead, de sociedades em que aquilo que a gente acha que é perfeitamente normal, em comportamento sexual do homem ser o mais agressivo, da mulher ser a submissa, etc. Então ela mostra uma reação igualmente agressivos em matéria sexual e sociedades em que a mulher é que é agressiva, o homem é que é o passivo. Naturalmente que isso tudo está ligado a todo um complexo cultural em que, em relação desde a atividade econômica até a maneira Para ser levado como está sendo levado. A gente vai ter muito mais respeito por ele do que tem. Esse pessoal considera o sexo, sei lá, uma coisa normal, como beber um copo d'água. É normal como beber um copo d'água. Mas você não vai beber um copo d'água sem ter sede, né? você pode ter traumas incríveis, entendeu? Por causa de uma certa coisa. Você tem que ser bem racional e ver os problemas bem claro e até que ponto certo tipo de contato sexual. Então, isso é uma coisa que é traumatizante, profundamente traumatizante. Então, você vai ter que dosar, você vai ter que se inibir conscientemente, sabendo que você está fazendo aquilo, mas você está fazendo aquilo com um fim, entende? Um fim determinado. Mas isso é uma coisa que tem que ver como é que você vai poder fazer essa conciliação. Mas para mim, eu preferiria, não sei, casar virgem, entende? Ter a relação sexual já casada. O maior problema? A desorganização. Pode ser política, pode ser dos pais. Tem muitos pais que não viveram mocidade, então estão vivendo agora, entendeu? Essa confusão toda, inclusive de, sei lá, de sentimento. Eu tenho medo de gostar de um homem, entendeu? Eu tenho medo de gostar de um homem, tenho medo de me entregar a uma pessoa e essa pessoa me entregue mal. Você entende? O casamento é uma coisa muito séria. No fundo é um sacramento, acredito que seja um sacramento. Então, dependendo da circunstância, em muitas horas eu acho que pegar contra a castidade é uma obrigação. Sempre participando e tudo. Há ocasiões em que não se pode.
Mas eu acho que a mulher se inicia assim, sexualmente dentro de um papel passivo. Acontece, ela gosta, não tem por que resistir, ou tem, mas não resiste, e acontece, mas junto de uma entrega afetiva. Eu sou bastante conservadora e ainda acho que é melhor que a experiência seja depois do casamento, porque é feito pela própria pessoa, que eu acho que deve se guardar. Eu já não digo, talvez dependendo muito da condição. Eu acho que você diria como amor. Como eu disse, eu acho que a parte física, para mim, está muito ligada à parte espiritual. Verdade. Uma liberdade que eu acho que não teria no casamento. Vai sozinho com uma amiga, qualquer coisa, mas, entende, abandonar a família e não ter, porque, uma coisa, eu tenho horror de ser dominada por um homem. Você teve colégio de freira? Tive nos dois. Fui educada no Brasil e fui educada nos Estados Unidos. Eu poria minha filha no colégio freira. Eu poria numa Assunção, num Sacré-Cœur de Marie. O ambiente, a tradição, que eu acho que nós precisamos disso. Que não dá certo. Eu acho que a independência exagerada da maneira que a mulher está querendo tomar não dá certo. Porque, inclusive, tem mulheres que se destacam de tal forma que não digo que chega a um complexo de inferioridade, mas, enfim, não deixa o homem numa situação muito confortável, muito de the man of the house, the boss of the house. Eu, se não tivesse casado, eu acho que eu não sei, que eu estaria eternamente infeliz e não satisfeita comigo mesmo. Eu estaria sempre querendo me casar. Sempre me casar, porque eu acho que a mulher só é realizada quando se casa. E o resto de dizer que uma mulher é inteiramente realizada e não é casada, eu não acredito nisso. Acho que seja vedada. Quer dizer, eu acho que as coisas acontecem. Você não precisa, assim, pôr regras para as coisas. Se tiver de acontecer, acontece, não importa isso. Entende? Agora, Mas é um pecado, que se acontecesse com você, você viveria. é uma pena. Não viveria em, porque não aguento. Mas viveria o pecado. Ah, isso sim. Porque há horas em que você faz as coisas normalmente. Naturalmente. E você, a virgindade significa alguma coisa para você? Não, nada. Não sei, porque eu acho que para os homens é pior serem traídos do que as mulheres serem traídas. Para eles é muito pior. Eu não admito a traição. Eu acho que se uma pessoa, como eu disse antes, uma pessoa não quer mais a outra, se uma pessoa sente desejo por outra, é que não sente por aquela que ela sentia antes, a mesma coisa que sentia. Então tem a obrigação de expor o fato a outra pessoa e terminar tudo que eles têm. Ou então, que não podemos fazer nada. Fidelidade é uma coisa muito relativa. Você pode ser inteiramente fiel sexualmente, não ser emocionalmente, não ser psicologicamente. Ou ser assim, não fazer os atos, mas ter todo o pensamento e a vontade, a malícia de uma traição sem passar pela traição. Eu gostaria de ser uma pessoa ativa, de fazer coisas, mas é inteiramente assim, contra a minha natureza, viu? Talvez um dia, se eu encontrar alguma coisa assim que realmente me entusiasme, aí eu faço, mas no momento não entusiasmo pela vida. Não, eu acho que foi aquilo mesmo. Eu não tinha absolutamente uma visão idealizada e super romântica do casamento, não, de jeito nenhum. Em certo sentido, eu sou muito idealista, porque as mulheres são muito mais puras, muito mais naturais.